Sejam bem-vindos, esse é o Porquê Eu Tenho Board Games e hoje eu vou falar dele, Horrified, um jogo de 1 a 5 jogadores, lançado lá fora em 2019 pela Ravensburger, do estúdio de design Prospero Hall, os mesmos desenvolvedores de Villainous, Jaws, Back to the Future, Back in Time. Um jogo cooperativo, um jogo muito temático que usa os monstros da Universal, os monstros clássicos como Lobisomem, Homem Invisível, Drácula, Frankenstein, a Múmia, a noiva do Frankenstein e eu esqueci alguém, o monstro da Lagoa Negra. Eu vou mostrar agora rapidamente os componentes e um pouquinho de como se desenrola um jogo de Horrified e volto com as minhas considerações e dizendo por que eu tenho Horrified. Em Horrified nós seremos um dos 7 heróis disponíveis tentando livrar a aldeia dos terríveis monstros. Cada herói tem um número de ações, alguns têm alguma habilidade ou habilidade especial e um local de início. As rodadas vão se desenrolar com os heróis fazendo o seu número de ações, que são mover, pegar itens, guiar um aldeão para seu local ou um que já esteja no seu local para outro local adjacente, doar itens a um jogador no mesmo espaço, avançar uma tarefa, derrotar um monstro ou usar uma habilidade especial. Os heróis podem fazer essas ações mais de uma vez. Após ter realizado todas as suas ações, os heróis vão comprar do baralho de monstros, que pode vir uma carta de aldeão ou uma carta de monstros. A carta sempre vem em cima um número de itens que serão colocados em jogo. Vem um efeito, neste caso, colocar Lucy, a aldeã, no teatro. Ele sempre vem com um local para onde ela deve ir. Se você conseguir levar Lucy até a mansão, você ganha uma carta que pode ajudar os heróis, que é uma carta de habilidades ou itens. E aqui embaixo vem sempre um monstro que vai ser ativado. Neste caso, esse símbolo para o Drácula e depois o que tem o marcador de foguinho, que eles chamam de Frenzied. Aqui, quantos espaços eles andam e quantos dados eles rolam. Neste caso, os vilões sempre andam no tabuleiro em direção ao herói ou aldeão mais próximo. Temos 10 aldeões no jogo. E se o monstro estiver em jogo e a carta dele sair, ele faz um efeito. Neste caso, do Drácula, coloque 2 itens, mova o herói, na verdade, ou o aldeão mais próximo para Drácula 3 espaços em direção a ele. No final de cada turno de um jogador, vão ser comprados uma carta desse baralho. Se o baralho de monstros chegar ao fim e você tiver que comprar uma nova carta, o jogo termina. Se um aldeão for atingido ou o herói for atingido e não descartar um item para evitar o dano, o marcador de terror avança. Se o marcador de terror chegar ao 7, os heróis perdem. Os itens vêm em 3 cores: vermelho, amarelo e azul. Eles vão estar espalhados pelo mapa. Você vê que aqui em cima, aqui embaixo tem o local aonde esses itens entram, e esses itens são necessários para avançar às tarefas ou derrotar os monstros. Em Horrified, nós temos alguns monstros clássicos da Universal, como a Múmia, Drácula, o Homem Invisível, Frankenstein e a esposa noiva do Frankenstein, o monstro da Lagoa Negra e o lobisomem. Cada monstro tem uma ficha com um valor de
que é o valor de Frenzied, e tem qual que é as condições para você derrotar ele. No caso do Drácula, você tem que achar os 4 caixões, que são os marcadores que vão estar no tabuleiro, destruí-los com itens de 6 ou mais. Depois que você destruir os 4, você tem que encontrar Drácula e gastar 6 ou mais de itens amarelos em poder. Cada item tem um valorzinho de poder. E, feito isso, você derrota o Drácula. Todos os monstros também têm um poder especial, que se num ataque ele rolar o símbolo no dado de interrogação, esse efeito acontece. Então o jogo basicamente é isso, você vai andar pelo tabuleiro coletando itens a fim de avançar as condições de cada monstro e no fim derrotá-lo. E por que eu tenho Horrified? Horrified é um jogo cooperativo, um jogo com uma arte muito bacana, um tema bem atrelado às mecânicas do jogo, movimentação dos monstros, um jogo com regras simples, é um jogo fácil de ensinar, é um jogo que desenrola em tempo muito bom, em torno de 1 hora, não importa o número de jogadores, ele se desenrola bem, é uma jogabilidade bem rápida e fluida. É um jogo que pode se tornar bem difícil dependendo das combinações de monstros que você coloca em jogo. Cada monstro tem uma condição de vitória diferente e tokens e posicionamento no tabuleiro diferente. Algumas tarefas que você tem que fazer são muito diferentes de um monstro para outro. Pontos negativos: é um jogo que por enquanto só está em inglês. A Galápagos anunciou o jogo, mas ainda sem data definida. Para quem não gosta de cooperativos com essa pegada meio pandemic, não vai gostar do jogo. É um jogo que pode sofrer por conta do alpha player. E é um jogo, como eu disse, com regras simples, não tem muita profundidade. É você fazer suas ações, tentar avançar as condições dos monstros e tentar salvar o maior número de aldeões. Ele chegou a ser indicado ao Dice Tower Awards. E ele lembra bastante o filme Patrulha Monstro, ou como foi chamado aqui no Brasil, Deu a Louca nos Monstros, um clássico da sessão da tarde, clássico onde um grupo de adolescentes lutavam contra essa série de monstros. Então, novamente, deixe seus comentários e sugestões e nos vemos no próximo vídeo.